O Toninho, bacana. E aí, Toninho, você não vai fazer uma live comigo, não? O convite foi feito já, hein? Você é parte dessa história da luz, hein, cara? E aí, cara? É, Voltando. estamos aqui, de volta. Então, aí agora a gente entra então pro. Vamos entrar pro Brasil, né? Aquilo ali já era o finalzinho ou não? Como que você saiu da Itália e veio pro Brasil? Então, eu no Brasil vi, na verdade, enquanto eu ainda estava trabalhando na Itália, né? Então, minha primeira vez no Brasil foi em 88, César. Eu estava de férias, praticamente, eu conheci a minha mulher da época, a Inês Aranha, atriz, hoje, quer dizer, já era atriz bailarina na época, mas atriz que trabalha com núcleo, né, e preparadora corporal também, enfim, o pessoal conhece a Inês. Ela foi minha mulher por muitos anos. E naquele momento nós viemos para cá, numa viagem de férias que durou 3 meses, e a minha paixão pelo Brasil começou nesse momento, né? Na verdade, antes de começar com a Inês, eu já estava estudando uma ideia de viajar pelo Brasil. E foi uma consequência entrar no universo dos brasileiros lá em Milão, conhecer a cultura brasileira, me apaixonar pela Inês e decidi vir para cá e conhecer. Então, em 88, quando eu cheguei, é, eu já tinha uma bagagem, com toda a humildade falo isso, né? Já tinha uma bagagem de espetáculo, de currículo, background, e não sei o quê, apesar de ter sido uma experiência de lá, já estava com quase 10 anos de experiência, mas eu tinha feito já muita coisa não de boca para fora, de verdade. Então, quando cheguei aqui, eu lembro que em 88 nós fomos assistir um espetáculo no Sesc de Santos, e tinha uma amiga da Inês, coreógrafa, que estava fazendo um espetáculo e lá no Sesc de Santos. E aí esta amiga me falou: você não queria dar uma olhada, uma ajuda para nós, não sei o quê? Ela falava também um pouco de italiano. E eu estava aprendendo italiano. E aí eu lembro que fui no palco, fui mexendo com algumas coisas assim, ajeitei a luz Mas você não e estava no Brasil ainda. não estava morando ainda, eu estava só de férias. Porém, eu vi que eu vi um gap lá, né? Não quero. Porém, eu vi que o Sesc tinha umas coisas. Eu acho que era, acho que não, acho que talvez estou fazendo confusão dos anos. Isso foi em 94, quando eu mudei de vez. Em 88 eu estava só viajando. Mas quando eu cheguei aqui em 94 para ficar, que foi uma escolha da Inês. A Inês estava já trabalhando como atriz lá na Itália, ela falava super bem italiano, sem nenhum sotaque de nenhum tipo, de nenhuma região da Itália. Ela falava um italiano correto. Então, ela conseguia trabalhar tranquilamente. Porém, por um motivo particular dela, que era mãe dela que fez um transplante de coração, ela falou: eu não sei quantos anos vai viver a minha mãe, eu quero ir para o Brasil, se você quiser. Falei: tá bom, vou encarar, vou comprar uma passagem de 6 meses. Na época, você podia comprar passagem de avião e de volta 6 meses de diferença. E aí eu cheguei aqui no Brasil e falei: vou me dar esses 6 meses e vamos ver o que acontece. Nesse 94. Esse em 94, em Tá. outubro de 94, aliás, em março de 94, acabou de fazer aniversário da minha chegada, dia 11 de março eu cheguei no Brasil, 10 de março eu cheguei no Brasil de 94. E aí eu comecei a conhecer os colegas, a conhecer tanto as empresas de iluminação quanto os coreógrafos, os diretores. Fui fazendo um lobby, hoje se chama, né? Para conhecer um pouco o mercado já com um olhar profissional. Fiquei os primeiros 6 meses em Santos e teve essa experiência no Sesc. Eu lembro que eles queriam me contratar, Celso. César, eles queriam me Celso? contratar, César. É, o salário, César, que eles estavam oferecendo na época, eu não estava entendendo ainda como funcionava, porque tinha aquela história da inflação, o valor da grana. Aí quando eu peguei o valor e conseguia entender o que era,
Eu lembro que com aquele salário eu não conseguia pagar a condução para ir trabalhar até o Sesc e botar um mês. Aí eu falei, gente, mas esse é o salário de um técnico? Eu falei, esse é. Eu falei, então, mas o cara não. Entendeu? Aí eu tive que recusar de trabalhar no Sesc, porque o salário na época era ridículo, entendeu? Mas, enfim, ficamos os 6 meses em Santos e depois a gente chegou em São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, aí este lobby, conhecendo vários diretores, várias empresas, fui conhecer a empresa dos irmãos do Guilherme, né, do Ney, do Milton, conheci a empresa que era ainda uma garagem do Tato, da Stage, junto com o Janzinho, conheci a empresa do Seu Cruz, que estava meio que estava naquela fase, ainda está. Que na verdade a empresa do Tato era na Conselheiro Carrão e a do Seu Cruz na Maria José. Sim, exatamente. O do Tato era quase na esquina com não lembro o nome daquela rua lá da esquina, era naquele. Era Conselheiro Carrão, Maria José. Conselheiro Carrão, exatamente. Mas não tem a esquina que não me lembro se é a Humaitá, a Major, enfim, dessa daí. E depois tinha do outro lado da Conselheiro Carrão, um pouco mais para cima, tinha a empresa do Giancarlo, né? E cruzando tinha o Milton e o Ney, que estavam lá. E aí eu fui conhecer, porque eu estava morando lá perto, na Condessa de São Joaquim. Então eu estava pertíssimo a pé. Então eu achei ótimo. Falei, nossa, estão todo mundo aqui, né? Olha a sorte. Fui super bem recebido pelo Milton, pelo Ney, pelo Janzinho, pelo Tato, super bem recebido. Adorei esse encontro com eles. Eu já dominava mais o português, mas a gente não conseguia, eu não conseguia trabalhar com eles porque tinha um conceito de diárias que eles pagavam na época, que na minha concepção europeia de técnico, era inconcebível a palavra, não tem outra palavra, sabe? Eu achava que era baixo. Para mim era baixo o valor, né? Não quero ofender ninguém, mas hoje entendo a relação de mercado que existia na época. Para mim era difícil entender isso. Então a gente não conseguia trabalhar. Mas eu, por exemplo, quando comecei a fazer os meus primeiros trabalhos, eu fui alugar o material com eles, entendeu? E super, a relação maravilhosa, porque era sempre uma troca. Eles me ensinavam a entender essa relação entre equipamento 110 e 220, né, e as gambiarras que precisavam ser feitas, e eu trazia o meu conhecimento que estava um pouco mais para frente. Então, na relação de lobby, eu acabei conhecendo o grupo Tapa, e conheci o Eduardo Tolentino, o Brian Pennino, enfim, toda a companhia do Tapa, e o Tolentino falou, olha, eu tenho um monólogo para fazer, que é um texto do Vianinha, Corpo a Corpo, com o ator que era o Zé Carlos Machado, e gostaria de te contratar para fazer esse espetáculo, de você entrar nesse projeto. E eu fiquei muito honrado, dei um valor simbólico para criar a luz. E eu dei um valor simbólico, que o Tolentino adorou de cara. Falei, olha, você está me dando um ponto de confiança, eu vou te dar um valor simbólico. Realmente foi simbólico. Eu lembro até hoje que, sei lá, foram uns R$ 500 para fazer uma luz, sabe? Ridículo. Dia de montagem eles estavam me pagando, praticamente. Mas eu fiz isso, né? E esse momento, aí eu abro uma parênteses, estava acontecendo quando eu estava vencendo os meus 6 meses. E tanto que eu estava vencendo que eu precisava carimbar o meu passaporte. Na época, parênteses, na época você, estrangeiro, podia ficar até um certo número de meses, depois você tinha que sair do país, carimbar na fronteira para voltar. Então eu peguei um ônibus e fui até Foz do Iguaçu. Não tinha grana para pegar avião. Peguei esse ônibus e o espetáculo ia acontecer, tipo, 3, 4 dias depois ia começar a montagem. Então eu peguei esse ônibus que demora um dia para ir, um dia para voltar, já tinha assistido os ensaios, tinha anotado, tinha
gravado em imagem, enfim, tinha feito uma série de preparação sobre como criar a luz, e levei todo esse material, caneta, caderno e papel branco no ônibus e fiquei desenhando a luz desse espetáculo viajando praticamente, desenhando ao pé da letra. Que é aquele método de fazer cena por cena no caderno e você imaginar não, desenhar onde está, nesse caso era um monólogo, o ator, e você colocar os refletorozinhos em cima, aquelas bolinhas que a gente faz, direcionando os ângulos. Ah, isso daqui eu vou colocar 45, isso eu vou colocar mais baixo, mais alto, lateral. E fui desenhando assim a luz durante a viagem. Voltei, perdi a passagem de volta, porque venceu o prazo, né? Mas tinha o passaporte garimbado e fui montar a luz no Teatro Aliança Francês da Major Sertor. E lá tinha o Valtinho, se não me falha, se não estou errando o nome. Valtinho, isso. O Valtinho, eu gostei muito dele, mas ele era tinha uma simplicidade de conhecimento naquele momento, né? Então, com muito cuidado, eu falei, olha, eu precisava colocar porque a história era, posso contar um pouquinho a história do espetáculo para entender um pouco, né, para as pessoas. Então, a história do Corpo a Corpo, o Bianinha, é uma madrugada que acontece na casa de um publicitário que praticamente recebe um telefonema do diretor da agência de publicidade e fala, olha, eu estou querendo você no lugar do seu chefe. E aí o menino começa a ficar hiperexcitado porque ele vai pegar o lugar do chefe. E, ao mesmo tempo, recebe também um telefonema do chefe dele, dizendo que está preocupado porque está vendo que o diretor está querendo mexer com alguma coisa, e alguma coisa era ele, e o cara não fala. Então tem esse dualismo que acontece a noite inteira, entre ele fazer questionamentos sobre a vida. É genial, porque é aquilo que acontece até hoje, né? Essa coisa de puxar o tapete do outro. E o cara cheira cocaína durante a noite, tem uma música maravilhosa que o Tolentino usou. O cenário era do Colabone, que ficamos amigos até hoje. O Colabone, grande pessoa, inclusive ele tem gravado esse espetáculo e ainda um dia eu vou pegar. Mas, então, eu tinha uma série de coisas para montar e era a casa, o cenário que fez o Colabone tinha uns quadros, né, nas paredes, porque o cara era moderno, tudo assim. Aí ele tinha colocado umas panelões para fazer a luz, porque era um apartamento diferente, fez uns panelões, aquelas panelas, né, penduradas. Aí eu falei, Colabone, essas panelas não funcionam bem, eu posso colocar uma estrutura, uma coisa, porque eu preciso pendurar uns refletorzinhos. Na época eu lembro que estava todo mundo usando a dicróica. A lâmpada dicróica parecia que era novidade. Assim, é aquela coisa do delay, que ainda não era a globalização de hoje. Então tinha um delay. A dicróica eu já tinha mais que digerido e deixado do lado. E aqui estava pegando ainda a dicróica. E eu queria as potezinhas, eu queria o par 20, né? Eu precisava de par 20, que era uma coisa que não estava ainda na cabeça exato, na cabeça dos iluminadores daqui, né? Ou talvez não daquilo das pessoas que estavam circulando naquele momento comigo, né? Talvez em outra cidade estava sendo usado. Mas o par 20, para mim, era fácil. E o par 20 tinha a ver com o discurso do cenário. Alguém estava falando numa outra live, isso da importância de você, como light designer, entender as outras disciplinas, entender a disciplina do diretor, do figurinista, do cenógrafo, da trilha sonora, né? Então, do visagista. Então, todas essas disciplinas você tem que entender o que é a disciplina no sentido, o que o colega da equipe de criação está querendo passar para o público, para você se apropriar e traduzir isso numa linguagem que eu falo da linguagem dramática da luz. Então eu percebi que o cenário do Colabone era de uma casa moderna, não podia ter panelão. O cara era um cara de 30 anos que cheirava, que tinha tudo coisa moderninha na casa. Então eu falei, os potezinhos com jacaré, par 20 dentro, com fogo diferente, vai fazer um efeito. E aí eu fui pegar uma estrutura da Target, Altena Target,
que era uma espécie de treliça triangular. E, ao invés de ser aquela Q15 com 4 lados, era uma treliça triangular. Eu suspendi ela com 2 braços na lateral. Resumindo, os técnicos que me ajudaram, dos maquinistas e eletricistas que participaram, além do Valtinho, chamavam aquilo de 14 bis. O 14 bis era montado, o Colaboni adorou a solução técnica, claro, porque ele dava um complemento ao cenário, e aí eu peguei uns quadros, telas, né, no sentido de tela deste cara, e pedi para o Colaboni se eu podia iluminar eles, e precisava colocar fluorescente. Aí o Valtinho, e eu queria dimerizar os fluorescentes. O Valtinho falava, mas será que pode dimerizar isso? Olha que aqui não se faz, se dava risada de mim. Falei, bom, me leva em algum lugar que vende material elétrico que a gente resolve. E me levou pela primeira vez, aí eu fui na Santa Ifigênia, não sabia da existência até então. Eu achei o mundo. Quando eu cheguei lá, fui, puta que... Aqui é a minha área. Tudo que era tecnologia no momento estava lá já. Então eu fui atrás, reator. Hoje todo mundo sabe isso, mas lá na época, pelo menos essas pessoas que estavam ao meu redor não estavam sabendo que fluorescente podia ser dimerizado. Estou falando de 94, tá? Então, quando eu peguei, montei um que para mim era uma coisa que eu tinha aprendido com meu tio na escola, e para mim não era nada de novo. Era só comprar um reator de partida rápida sem o starter, que na época, né, e fazer uma ligação do jeito que tem que ser feita corretamente. Aí eu montei na mesinha do Giancarlo, nos dimmer do Giancarlo, e funcionava perfeitamente. O Martinho ficou assim, falei, nossa, o que é isso? Nunca vi fluorescente dimerizado. 94. Bom, esse espetáculo foi visto pela crítica, saiu nos jornais, alguns jornais publicaram, e a crítica foi boa. Aí chamou a atenção do Ulisses Cruz. O Ulisses Cruz, outro diretor, foi assistir esse espetáculo e me convidou para fazer um outro espetáculo dele, que era um monólogo também, com a Irene Ravache, no Teatro Hilton. Eu me lembro. O texto era do Fernando Moraes e do falecido Gerardo Mairink, se não erro o sobrenome, jornalista também. E aí esse espetáculo também com a produção do Francisco, que é que faz cinema também, Francisco Ramazzotti, não, Francisco Ramalho. Francisco Ramalho a produção. Qual é o nome do espetáculo? Eu me lembro. A Irene Ravache fez esse espetáculo e já estamos falando de 95. Esse espetáculo também teve muito sucesso. Eu também trabalhei tanto no cenário, que era praticamente o cenário era uma caixa preta, um tapete no chão, um banco onde ela sentava e mais nada. Isso era o cenário. O espetáculo era o tempo todo a Irene Ravache falando, eu me lembro de alguma coisa, eu me lembro que eu pari, eu me lembro que eu chorei, eu me lembro que ri, eu lembro do avião, eu lembro, né? E o Ulisses Cruz teve uma certa dificuldade para fazer virar isso um espetáculo, mas ele superou essa dificuldade, na minha opinião, de uma forma brilhante. Eu falei isso só para as pessoas entenderem o processo criativo, ok? Mas tinha uma dificuldade de como começar o espetáculo, ok? E aí, um dia, no segundo dia de ensaio, cara de pau que eu tinha, eu cheguei e falei, eu posso dar uma sugestão de como começar o espetáculo? Aí o Ulisses me deu a abertura, falei, claro que pode, estava a Irene Ravache também. Eu falei, bom, a gente poderia começar assim. Era no Teatro Hilton. O Teatro de Hilton tem a plateia com aquele corredor central, ok? Aí eu falei, olha, a gente poderia começar assim. A Irene começa do fundo da plateia, no escuro, ela vai falar, eu me lembro, e fala, o primeiro eu me lembro. Aí a cada eu me lembro que ela fala, eu vou acender uma luzinha, pim-bim, em cima do público. Então vai ser um eu me lembrar à esquerda, um eu me lembrar à direita, enquanto isso ela vai entrar no corredor central, da plateia, e eu faço um corredor, e ela vai ser iluminada e sobe no palco, e depois eu tiro os meus livros. Aí, a Irene, eu acho, de cara falou,
Me parece uma boa ideia. O Ulisses Cruz falou, não, é uma ótima ideia, nós vamos começar assim. E o Mário Martino sofreu, porque teve que me Mário arrumar Martins, mais uns 30 pindim para pendurar na plateia. o Imagina o que, Mário, que é Mário Martini, né, que era o o, Mário que era o dono Martini, do filme, isso, que era o produtor executivo que e estava no comandava o teatro. filme. Exatamente, ele era o diretor técnico e gerenciava o espaço, o Teatro Hilton. E aí, ele sofrendo, porque tinha mais equipamento. Um dia eu cheguei pro Mário Martins, eu lembro, nessa montagem, e a gente sabe o que significa ter tempo para ensaiar a luz, né? Então eu tive tempo para ensaiar a luz e não O sou. que eu mais escuto de você, hein? Olha, eu não só tive tempo, como eu tive a possibilidade de fazer experimentação. Um dia o Ulisses falou para mim, Carmine, o que você acha de não fazer, de fazer uma série de focos no proscênio, né? Frente e contra, foquinhos, para irem entrar e sair, entrar e sair. Falei, podemos fazer, só que eu vou precisar de uns, pelo menos 20 elipsoidais para fazer. E toda vez eram reuniões técnicas com o Francisco Ramalho, que era o produtor que colocava a grade, e o Mário Martini, que tinha a outra parte da produção dele, que era, além do teatro, fornecer o equipamento. Era um sofrimento para eles toda vez que... E 20 elipsoidais, porque eu pedia, mas não chegava. Aí o Ulisses Cruz, e eu amo ele também, faz anos que a gente não se encontra, mas o Ulisses Cruz falava, ele brigava com a produção e chegávamos... César, tudo que eu pedi chegou. E a um certo ponto eu inventei de sana planta, mas inventei não o conceito, mas inventei de fazer um ciclorama, porque eu percebi que o cenário era muito pobre. Eu falei, a Lúcia vai dialogar 1h30 junto com ela em cena, e não tinha mais nada. Então eu falei, eu preciso de um ciclorama. E me deram um ciclorama e coloquei uma bateria de satellite, eram 2 baterias de satellite no chão, 2 baterias de satellite em cima, cores diferentes, e também tinha uma branca no meio. Então eu tinha o RGBW completamente disponível e uma mesa ETC, aquela, nem me lembro mais, aquela de 94, Ah, Elemento, acho que é. Não Elemento, Elemento é nova. não. É... A ETC, aquela velhinha que vocês sabem. Obsession, talvez a primeira. Obsession, acho Obsession. que era essa aí antiguinha que praticamente você tinha step, go, não sei o que, mas você fazia também, gravava cue e tudo mais. Então a mesa me permitia fazer isso. E o espetáculo teve também uma boa recepção de público, as pessoas adoraram o espetáculo, a crítica também saiu bom. Eu lembro que o Gudzik escreveu bem, outros jornais que eu não me lembro agora, jornalistas que eu não lembro o nome, escreveram bem. E desses 2 espetáculos, a minha carreira deslanchou aqui, porque depois me contaram que não era normal, entre aspas, na crítica de um espetáculo ter mencionado a Lúcia. Não era usual, vamos dizer assim. Não era tão normal se que alguém que estava começando no Brasil já estava com crítica nos jornais. E aí fui Mas fazendo. aí tem um parênteses, porque eu acho que o Brasil colônia, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então tem aquela história de que valoriza-se os gringos e não valoriza quem está aqui dentro. Então você naquele momento era um iluminador italiano fazendo teatro no Brasil. Então você despertou um interesse, uma visibilidade. As pessoas, enfim, Eu não sei te dizer até que ponto, porque esses 2 espetáculos eram desconhecidos. Então, para o jornalista, eu concordo naquilo que você está dizendo, César, porque é isso. Inclusive, tem uma frase do Tolentino, que eu lembro até hoje, vou falar já, a respeito disso que você falou. Mas naquele momento eu era um é uma coisa desconhecido. que eu, só para te Então, cortar, sim, é uma coisa que eu falei numa última live. O Metallica sim. vem no Brasil e exige 700 moving lights. Ele vai fazer show nos Estados Unidos, ele faz show com 30, entendeu? Então, Isso aconteceu também comigo na FAAP, em outros momentos, com gringos que chegavam aqui e pediam um monte de coisas.
Mas nesse momento específico, eu não era conhecido. Então, não era apresentado como um gringo, era apresentado como, na ficha técnica tinha um nome. Muitos jornalistas perguntavam, os jornalistas que perguntavam para o diretor, porque o diretor chegava para mim e falava isso, para mim perguntaram a Carmine é de onde? Porque todo mundo achava que era nome de mulher, entendeu? Então, era isso. Então, só para ele escrever. Então, muitos escreviam a bela eliminação de Carmine D'Amor, mas não falavam se era um homem, se era mulher, não, entendeu? De onde era, porque eles ficavam na dúvida. Então, se falava da Lúcia, realmente se falava da Lúcia. Depois, sim, concordo com você, teve outros momentos onde esse peso que você está dizendo do gringo, eu senti que estava me ajudando de algumas formas, mas também estava me atrapalhando. O Tolentino me alertou um dia, o Tolentino falou para mim, você vai encontrar aqui o amor o Rogerinho Wiltig entrou, e só para não te cortar, eu quero parabenizá-lo, porque ele ganhou o Prêmio Shell no Rio, com a cor púrpura. A gente já fez a live com o Rogerinho aqui, e, meu, parabéns, cara, é isso, você é o cara. Rogerinho, continua. Parabéns de coração. Eu não consigo sempre acompanhar as lives, para o meu tipo de horário que o César sabe, mas enfim, eu nas próximas estou tentando me organizar. Hoje comecei live às 10 da manhã e não para aqui, né? Mas enfim, continuando, então, o Tolentino falou isso para mim, o Eduardo. Você vai encontrar o amor e o ódio. O amor porque você sabe, e o ódio porque eles não sabem. Então, ele tinha razão. Eu entendi essa frase com os anos. Das minhas palestras, entrevistas, nos meus momentos também com os meus técnicos que trabalharam comigo quando eu montei a minha empresa, eu sentia isso, que eles queriam aprender, mas também sentiam um pouco a inveja, vamos dizer assim, de eu conhecer. Mas eu nunca escondi. Quem trabalhou comigo, quem me frequentou, toda vez que me fez uma pergunta, eu parava, sentava e explicava. Durante as montagens, eu falava, olha, agora não dá para te explicar o que estamos correndo, mas te prometo que depois, na cerveja, na hora de beber cerveja, você me faz a mesma pergunta e eu vou te responder a noite inteira. Não vou recusar, eu nunca recusei, porque eu aprendi assim, me foi dado. Então eu acho justo passar. Tá. Vamos aproveitando que você pegou esse gancho, fala para mim, fala para a gente, óbvio, como é o teu processo de trabalho do início até a entrega da obra. Boa pergunta, muito boa. E na sua visão, qual tem que ser este processo? Então, o processo que você aplica no seu trabalho e na sua visão, como tem que ser esse processo? Então, essa é uma pergunta muito boa, parabéns. Uma pergunta muito boa, porque me coloca numa situação ótima. Eu diria de quem... Não, eu sei como é o processo, porque já me falou 10 vezes. Sim. Mas aqui... Não, eu sei que você sabe, mas aqui, para os nossos amigos que estão acompanhando, o processo de trabalho da criação, falando só da criação, você passa da fase de técnico e de repente você se sente maduro para assinar uma luz. Essa maturidade, primeira coisa, eu valorizo muito o conhecimento teórico. Então, quando, por exemplo, Pablo Picasso, que é um pintor, né, que todo mundo já ouviu falar do Picasso, ele começou desenhando, ele fez uma escola de desenho, ele aprendeu a técnica, um método para desenhar numa escola. Era uma criança, era jovem. Quando ele saiu da escola, com a ferramenta na mão, ele começou a desenvolver o que hoje nós conhecemos como a pintura cubista. Isso foi a criação dele. Okay? Quando eu falo do Bob Wilson, por exemplo, o Bob Wilson é um arquiteto de formação. Ele também foi bailarino, mas a formação acadêmica dele é de arquitetura. E ele começou a fazer um trabalho de iluminação, além de ser diretor, coreógrafo, bailarino, mas ele começou sobre um embasamento teórico, e não do nada. Muitas pessoas começaram também empiricamente. Eu, de uma certa forma, tive o conhecimento, teórico,
junto com muita prática. E aí foi afinado o que eu hoje chamo um método meu de construção do processo de criação de uma luz. Então, esse processo, ele acontece assim. Ao convite, no caso, por exemplo, vamos falar da dança, que eu gosto de falar da dança. No caso da dança, a gente tem a imagem, que não é um roteiro, mas é a imagem. Então, você é obrigado a acompanhar os ensaios que acontecem numa sala e acompanha com as músicas. E você vê os bailarinos não com figurinos. Se você acompanha, eles estão lá com a roupa de ensaio e você acompanha alguns dias. E eu costumo gravar os ensaios quando estão numa fase quase completa da coreografia e levo isso para o monitor, não do computador, mas da televisão, da tela grande. Hoje, na época, já fiz projeto olhando 21 polegadas. Aí, nisso, eu faço a decodificação, ou crio um código, se vocês preferem o contrário, do espetáculo de dança, dividido por quadro. A gente sabe, na linguagem técnica, quadro quer dizer uma cena que tem um começo e um fim. E aí, pego este quadro e depois vou selecionando no quadro todo o frasejo. O frasejo, para mim, é a frase musical com a frase coreográfica. Então, eu decoro os mesmos 8 dos bailarinos. Eu fico contando até 8 bailarinos. Não sei por que não conta mais de 8. Deve ter um limite lá, mas... Não, brincadeira. Mas conta até 8 e começa de novo. E aí eu aprendo, no sentido, não de executar, mas aprendo de cabeça toda a coreografia. Desta forma, esta é a forma que eu acho que você tem de entrar no espetáculo, ok? Então, você entra na coreografia, você respira a coreografia, você conta igual eles, você pulsa igual os bailarinos, junto com a música. Depois, ao mesmo tempo, eu converso muito com a coreógrafa. Na verdade, eu não converso, desculpem. Eu escuto muitas coreógrafas, os coreógrafos. Eu trabalhei com muitas mulheres, mas muitas coreógrafas e coreógrafos adoram falar, ou pelo menos o que eu trabalhei, tanto na Itália quanto aqui, adoram falar sobre o espetáculo. E muitas vezes são imagens que você não espera. Quando eu fiz o trabalho com a Renata Mello e a Vivian Bucupi sobre o Hopper, que é um espetáculo de teatro-dança, as duas falavam horas comigo sobre a pintura, sobre o quadro, sobre as pinturas de Hopper, e as imagens que elas me passaram eram ideias o tempo todo que eu tentava concretizar. Então, eu hoje falo com toda a humildade que a gente não cria, César. A gente executa as ideias da direção. O que nós concretizamos é a ideia que está no diretor, porque o diretor, na verdade, é que faz a concepção do espetáculo. Um bom cenógrafo, um bom visagista, um bom figurinista, um bom iluminador, ele é o cara que consegue escutar bem a direção e ter uma interpretação do roteiro ou da coreografia dentro dos cânones de estética e recado que se quer passar no espetáculo, dado pelo diretor do espetáculo, porque é uma relação assim. Tem uma pergunta aqui, o Carioca está só para te cortar. O Carioca tem, na verdade, 2 perguntas aqui. Okay. A primeira é, Carmine, você respira com a luz de balé? Responde em 1 minuto. Sim, eu respiro no sentido que eu estou contando o tempo todo quando eu estou operando, que adoro operar a luz do balé. Então eu estou, na verdade, respirando e contando junto com eles. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Aí ele fez uma outra pergunta. Essa aqui vai precisar um pouquinho mais. Porque nós já vamos entrar, inclusive, agora. O que ele está perguntando aqui é, primeiro, por que você faz uso? Segundo, por que você optou por luz cênica? Terceiro, o que você leva da luz cênica para os teus projetos arquitetônicos? Aqui você tem o seguinte, você tem 10 minutos para responder. Tá. Então, a primeira é porque eu estou na luz. Por que você faz luz? Então eu faço luz porque eu fui abduzido. 2 minutos. Não, é curtíssima, eu fui abduzido pela luz. A luz é uma droga.
quando você toma gosto com ela, você não abre mais mão. Carioca, eu tô com saudade de você. Carioca, eu sei que eu vou ver a sua live depois. O prazer que me dá, Lúcio, de mexer e conseguir controlar uma criança que vai a 300 mil quilômetros por segundo, por quilômetros horas por segundo, é um prazer enorme, entendeu? E essa é uma coisa que vem do meu lado engenheiro. Imagina, eu queria construir motores de avião para andar a velocidade supersônica. Estou mexendo com a luz. A gente trabalha com a velocidade da luz. Exatamente. E aí a luz é cores, são todas as cores. E eu sou um amante das cores. E no começo da live, na verdade, eu falei da minha início como fotógrafo. Então, a fotografia está na luz e a composição está na fotografia. E aí nasceu esta paixão. E eu tive o privilégio de nunca sair desta paixão que começou com 5 anos de idade, Carioca. Entendeu? Começou muito lá atrás. Então, o que era uma brincadeira de criança virou até hoje tanto que a frase do Claude Neuville, que ele falou para mim um dia em Paris, foi: se você gostar da luz, como você está gostando, você nunca mais vai trabalhar. E aí eu entendi esta frase. É verdade, que eu não trabalho, eu me divirto e me pagam. Claro que a gente tem os ossos de ofício, tem os malas que atrapalham a vida da gente, mas ainda assim, quando eu tiro aquela linha, eu tenho muito mais prazer que dor de cabeça. A grana não sempre me satisfaz, porém, eu tenho o prazer de ver o resultado. Qual era a minha Aí, presença? não. Sim. Aí por que você optou por luz cênica? Eu particularmente acho que tudo é cênico, né? Então, a luz é única, né? Eu também concordo com você, César. Eu não é que eu optei. Eu me encontrei dentro da luz cênica como criativo. Era onde eu encontrei um terreno fértil para poder realizar as ideias. Era isso, porque eu tinha montado uma discoteca, eu tinha 14 anos, mas montada do zero. Então, já lá atrás, eu tinha essa coisa de querer montar luzes, e aquilo o que é uma discoteca? É uma via de meio... E aquilo era cênico, né? Então, mas é uma via de meio entre o arquitetural e o cênico, né? Porque você está criando um espaço que é uma discoteca, que é arquitetura, e está colocando uma luz cênica. Então, eu pintei as paredes, montei as luzinhas, construí a mesa com 14 anos. Então, estava em mim isso. Essa é uma coisa, se vocês me permitem, que veio com a minha educação. O meu pai, na verdade, eu sempre reconheço isso, o meu pai me passou esta paixão, que era dele como fotógrafo amador, e essa paixão ficou tão dentro de mim que até hoje, quando eu vejo uma luzinha, eu vou lá em direto com aquele lugar que eu estou. Chego na casa de alguém, estou mexendo com as luzes da cara do cara, da casa do cara, né? É assim. Então, a passagem não foi uma passagem no arquitetural. Eu sempre esteve nas duas. Também quando estava na Itália, apesar de ter um currículo mais na iluminação cênica, eu continuava fazendo coisinhas mesmo, menores, no arquitetural, porque me dava prazer. Ia na casa dos amigos, tanto em Nápoles quanto em Milão, eu fazia os projetos da casa dos caras, mas era trabalho de eletricista, porém, ao invés de colocar a lâmpada no meio da sala, sempre, eu falava, se a gente colocar cá do lado e bota uma coisa assim, acolhi, você olha o efeito que faz, e pega uma parte... Exatamente, eu fazia o cênico, entendeu? Com recursos que cada um tinha. E saíam umas coisas, às vezes saíam coisas que nem eu gostava, falava, não, esse efeito não ficou legal, né? E às vezes saíam coisas interessantes. Aí eu ia estudando e aprendendo. Então, eu sempre... Foi dos dois lados. Tá bom, agora é o seguinte, cara, eu não sei se você vai precisar de tanto tempo, mas eu queria que você falasse sobre cor, teoria de cor, tudo que é relacionado a cores, porque eu sei que você é um apaixonado, você é um amante das cores.
Então eu queria que a gente falasse agora, entrasse nesse campo que você é muito especialista. Olha, sobre as cores, obrigado, César, também essa é uma ótima pergunta. Sobre as cores, a gente não pode se estender muito, talvez agora, mas eu... isso foi, por exemplo, um aprendizado que teve com História dell'arte, né? Estudar, o Valmir Pérez é outro que, numa live, você pode trazer ele, por exemplo, nesse assunto também. O estudo das cores, ele é fundamental para o light designer. Entender como é a visão e como a gente enxerga as cores. Então, o olho humano, isso é primordial, é fundamental na preparação de você na carreira de light designer. Tem várias teorias sobre como a gente enxerga, tem alguns estudos científicos de como a gente enxerga, né? Que eu gostaria que você falasse. Oi, desculpa? Isso que eu gostaria que você falasse também. Então, como a gente enxerga? Tem a constituição, a morfologia do nosso olho, não vou falar agora porque pode ficar chato como assunto, mas a gente tem uma parte do cérebro aqui atrás, aonde vão as imagens, é uma parte mais para cima, aonde também, se for uma descoberta recente, aonde também são elaboradas as imagens de uma outra forma diferente, que é como a percepção, vamos dizer assim, da nossa sensibilidade. Lá no comecinho do século passado, teve um pintor e professor da Bauhaus que ele começou a decodificar um pouco as cores, separar um pouco as cores e criar uma disposição espacial das cores para a gente entender um pouco o que é o contraste entre, por exemplo, o azul e o amarelo, porque essas duas cores que são antagonistas entre elas, quando elas estão próximas, uma valoriza a outra. E aí, esse meu estudo sobre as cores, inclusive outra pessoa que você tem que falar, e Oswaldo, que ficou lá em Milão, fez 2 anos de curso somente sobre cores. Ele mais do que eu, o Pernod, o Oswaldo. O Oswaldo Pernod. Exato. Aliás, ele fala que eu tô com dúvida de que lugar na Itália que ele está. Depois de uma hora você vai descobrir onde ele está. Eu achava que ele estava no Brasil, mas você falou isso outro dia, né? Então, aqui, sobre as cores, o que é interessante saber para nós, light designer, é fundamentalmente o fato de que existem cores primárias, cores secundárias. A decomposição delas, as terciárias também, e tem várias, a diramação é várias. Vocês ter na frente essas cores e as componentes, aliás, hoje nas nossas, uma parênteses, hoje nas nossas mesas de luz, quando a gente abre para escolher as cores, ela já vem pronta na nossa frente. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o azul está em cima, os frios estão em cima, os quentes estão embaixo. São sempre os contrapostos. E os contrastes que fazem exatamente valorizar, que estava dizendo agora há pouco, né? Uma cor em relação à outra. Então, esse estudo eu comecei muitos anos atrás, era ainda gelatinas, a transmissão das cores também, como ajuda no que era a gelatina, mas hoje, igual a fonte luminosa, o LED faz isso para nós. Então, me ajudou muito a entender o contraste. É uma coisa complicada na fotografia e é complicada na composição do palco. Entender o contraste e o grau de contraste que você tem que criar no palco, por exemplo, é fundamental. É a sua composição como light designer. Então, como você dosa isso? Como eu comecei a dosar isso um pouco de uma forma empírica, porém me baseando sobre aquilo que a teoria das cores, e o Gate começou lá atrás, que tem um livro maravilhoso, que quem quiser ler, foi traduzido, é traduzido também em português, eu li em italiano na época, com muitas coisas, anedotas simpáticas de ler. Mas, enfim,
Sobre as cores, eu acho fundamental para... Estou um pouco me repetindo, mas eu acho fundamental a própria pesquisa individual. Você pega uma cor e estuda ela, e vê como ela reage em cima de um elemento, que pode ser um material da mesma cor ou de uma cor diferente. Esse exercício aparentemente empírico, porém, ele treina o seu olho. Uma coisa Eu acho que, fundamental. te cortando, uma coisa que eu faço muito, por Sim, exemplo, se eu quero usar um amarelo, a gente sim, sabe que tem o amarelo propriamente vindo de uma outra cor e a gente tem ali as variações desses amarelos. exato. Então eu procuro Tonalidades, né? as tonalidades. Então eu procuro sempre testar 4, 5 tonalidades, porque aí eu vou ter uma forma objetiva de escolher realmente qual amarelo que ficou certo. Exatamente isso. É exatamente isso. Você trabalha uma cor. Não dá para trabalhar muitas cores ao mesmo tempo. E como justamente o César falou, como você falou, César, você trabalha as tonalidades. Isso é uma forma de você afinar o olho. Porque, na verdade, nós iluminadores, quando a gente... Não na fase de criação. Quando você está criando, cria em preto e branco, na minha opinião. Aí eu vou na minha Sim, opinião sim. de lá e dizer, você cria em preto e branco, não fica pensando em cores, absolutamente. Você cria o desenho como é, com lápis, você faz o seu esboço, mas você desenha preto e branco, não tem outra cor. Depois você vai estudar a cor. E aí você pega uma cor. Então, se você começa uma cena e fala como esta cena é vermelha, você pega esse vermelho e treina o seu olho para esse vermelho. Até você entender se aquele vermelho responde àquilo que você quer no seu roteiro. Ou, melhor, aquilo que o diretor falou que quer naquele roteiro. Só que a cena seguinte é uma cena que tem que estar igual, oposta no contraste com o vermelho. E aí que vai o conhecimento. Você sabe que do vermelho, se você vai para o verde, você tem um resultado. Se você vai para o amarelo, você tem um outro resultado. E você faz isso com a lanterninha na mão mesmo, em casa, entendeu? No seu espaço, e você vai treinando o seu olho, e você vai perceber o tempo que o seu olho demora para se adaptar de uma cor para outra. É a mesma coisa que vai acontecer com o público. Então, esse entendimento eu comecei a fazer, comecei a perceber que me dava resultado, e aí eu sabia, só finalizando, quando eu operava uma luz, quando eu mostrava os efeitos para o diretor, ele falava, mas por que você está deixando esse controluz e não o BO entre uma cena e a outra? Eu falava, porque o tempo de transição para o olho se acostumar. E olha o que acontece. Eu mostrava a diferença da transição, por exemplo, com controluz ou sem controluz. Mas eu sempre esperava que um tempo para o olho se acostumar. Que isso é o grande segredo, na minha opinião, da nossa profissão. Saber que o olho demora um tempo para ele passar de uma cor, visualizar uma cor, processar esta cor e se acostumar à próxima cor. Se você não tem conhecimento deste tempo natural da gente, você faz uma luz que cai, como a gente fala, né? A luz caiu, a luz não está amarrada boa. Muitas vezes é por causa da cor usada. Não só da operação. A operação é outro problema, é outra coisa. Então, na teoria das cores, eu sugiro isso. Ler, que tem muita coisa boa para ler. Por exemplo, a Nádia Luciani, a dissertação dela, ela fala muito bem desse assunto também, que é uma dissertação que é fácil de encontrar na internet, descarregar e ler. A Nádia é uma das pessoas que a gente vai convidar para uma live. A dissertação dela vem da experiência dela do design gráfico, né? Eu me encontro em muitas coisas que ela fala, sobre o método, inclusive, que ela fala de como ensinar a profissão e da importância, né, da Gestalt, que também é um argumento que o Valmir domina e fala a respeito disso, aonde a percepção das cores e a leitura das cores é fundamental. Aqui não cabe uma live tão técnica assim, eu precisaria de slide para acompanhar, mas
Mas quem sabe, né? Numa outra, a gente pode até tocar esse assunto de uma forma mais didática, se você quiser, né? Então, O... sim. Não, não, pode falar, pode falar. Não, então, o processo de você acostumar, a minha opinião, eu repito, o olho humano, as cores é fundamental. Entender os opostos e os complementares e ter isso na cabeça, igual a gente lembra o que que é a gelatina 20, o que que é o 68, o que que é o número 19 dentro da Super Rosco ou da 26. Exatamente, aquele âmbar maravilhoso, né, que a gente conhece qual é o Que o número. 61 E, da Rosco não é igual o ex 201 ali, que fique claro. exatamente. Ou o filtro corretivo, isso dali, o 200, um quarto orange, 200. Esses números, assim como a gente decorava, a gente decora a imagem da cor que ela dá. É isso que faz a diferença no repertório da gente. E, por exemplo, quantas vezes a gente fez os gerais na nossa época mais pré-LED, usando frente aonde a fonte luminosa era uma par ou um PC, porém tinha filtro âmbar e filtro azul. Que alguns, em função da distância, colocavam corretivo âmbar e corretivo azul, ou mesmo a gelatina âmbar e a gelatina azul, que é uma diferença entre cor e corretivo. Quantas vezes a gente né, sabe que isso era uma escola que começou nos anos 30, com McCandless, depois a discípula dela, né, a iluminadora, acho que era Rosenberg, se não me falha o nome, que criaram um método de iluminação do espetáculo de dança e depois também do teatro, que até hoje continua sendo aplicado, né? Além da divisão do palco e tudo mais que eles fizeram. Mas, mas esse conceito da luz quente e a luz fria, para poder ter um equilíbrio em cima do palco que dava contraste, é fundamental. O contraste, na verdade, é um pouco a essência do nosso trabalho. Se a gente sabe dominar o contraste, qualquer desenho fica bonito. Não adianta você ter uma frente 100% e um contra 70%, se o resultado que você tem é igual eu aqui, ó. Eu estou vendo, não sei se estou correto, mas estou vendo que está um pouco estourado aqui atrás. Sim, sim. Não é? Então, isso não é correto, mas é uma luz âmbar que está vendo, porque é uma luz anti-inseto essa daqui, ainda é uma tungstênio, né? Mas ela está aqui, não chega a perder longo, mas eu falei, vou me proteger, senão eu fico me dando tapas, né? Enfim, mas isso, por exemplo, é um exagero, né? Não tenho como dimerizar, mas eu deixei, porque eu sabia que ia escurecer. Mas esse contraste que você tem que trabalhar, no sentido que você pode até querer um contra predominante em relação à sua frente, mas você tem um propósito, e você tem que saber justificar ao roteiro e ao diretor que te pediu isso, né? Particularmente nos meus projetos, eu sempre gosto de o contraluz eu usar algo que seja mais marcante e a geral eu gosto de fazer ela com uma luz mais branda, porque eu consigo ter a luminosidade de iluminação frontal, eu consigo ter brilho e consigo marcar o contraluz, entendeu? Só que isso é uma característica muito minha, que eu gosto muito, enfim. Mas é um estilo seu, que eu gosto. Inclusive, quando eu já vi vários espetáculos seus e essa sua prerrogativa... Me puxou Oi? Oi? Me puxou muito a orelha também. Não, puxando de orelha não, foram sugestões, mas eu gosto do seu trabalho. Eu te falei, eu fui ver os seus trabalhos porque estava gostando do que você estava colocando no Instagram, né? Falei, esse cara trabalha, né? Eu quero ver o trabalho dele. Então é assim como já vi trabalhos do Aurélio, que eu adorei, já vi trabalhos de vários. O Domingo, que eu estava falando também antes, do Quintiliano, o Guilherme também, já vi o trabalho dele que eu gostei. O Ney também tem trabalho. Eu gosto dos trabalhos dos meus colegas aqui no Brasil. Não tem trabalho, não gostei disso. Sim, nós fomos ver espetáculo onde, nós dois fomos ver espetáculo onde a gente encontrou deficiências que a gente sabe que às vezes é a produção, eu tenho. Sim, eu e o Carmen, a gente vai assistir espetáculo junto, que fique claro. Mas isso de assistir um espetáculo de um colega e você encontrar
problemas na execução, não pelo operador, mas por uma série de fatores. A gente sabe que as produções não sempre conseguem atender a demanda que um iluminador tem. É uma questão de sorte, às vezes, privilégio, enfim. Mas eu, em geral, gosto do trabalho de todos, né? Não tem, porque quando você gosta da arte, como você não pode gostar do trabalho de um colega? É esquisito, entendeu? É esquisito, eu acho estranho, eu gosto de pintura, então eu amo a pintura. Tem gente que eu me apaixono, tem gente que às vezes... Então, o Toninho aqui falando que a gente é um casal de iluminadores. O Toninho é outra pessoa que eu amo, eu tenho o maior carinho com ele, e a gente sim, nós somos um casal. O Toninho é chato, né, cara, mas ele é bacana. Não, o Toninho não é chato. O Toninho, olha, eu tenho muito... O Toninho, na verdade, é cri-cri, cara. Não, mas eu tenho muita admiração do Toninho, porque o Toninho, ele tem uma experiência empírica, né? Ele não teve o privilégio igual o meu, por exemplo, de fazer uma escola profissionalizante, né, na formação dele. Vocês querem com o Aurélio, caraca, né? Você tá, não 2 minutos, você ficou anos. O Toninho ficou com o Cruz, seu Cruz. O Toninho tem uma história muito louca, porque em 95 ou 96, não me lembro agora, eu estava fazendo um espetáculo, e o Toninho foi lá nesse teatro, e no meio do espetáculo ele tinha que passar pela cabine para ir lá para cima, né? E aí eu estava operando a luz do espetáculo com a luz da cabine acesa, porque tinha queimado a lâmpada de serviço, né? A lâmpada da mesa. E aí eu tinha que chegar a pó da mesa, e aí eu estava com a luz da cabine acesa, e aí o Toninho passou por mim, parou, olhou assim e falou assim, é assim mesmo que opera? Aí eu olhei para ele e falei assim, sai daqui. Mas olha quantos anos atrás. E hoje o Toninho é uma pessoa que tem um núcleo que é um dos fundadores do núcleo de formação técnica. Ó, a irmã tá falando assim, César, por favor, pode mandar um beijo para mim ao meu fratellone Carmine. Ela vai dormir, provavelmente. Tchau, sorellina. Deve essere tarde. Mas, Camila, a gente vai acabar. Ó, eu só tenho mais 1 minuto. Opa. Então, eu queria que, assim, primeiro te agradecer. Eu que agradeço. Essa live foi mais uma aula da luz, uma aula, né, a história da luz e a história do teatro. Agradecer primeiro por você ser esse cara. Agradecer por você ser meu amigo pessoal. Agradecer a Mel, que já aceitou fazer aquele risoto de limão siciliano que você me prometeu há anos atrás. E é isso, meu irmão, falar que foi um prazer ter você aqui. Aprendemos muito com você. E que privilégio meu de poder ter você na minha vida pessoal. César, você está no meu coração, você sabe, eu amo o artista que você é e eu amo a pessoa que você é. Então, para quem está ainda assistindo, é uma pessoa maravilhosa, a gente se ama, sexo a gente terceiriza, mas a gente se ama. Então, obrigado pela oportunidade e até a próxima, então. Tá bom? Camila, beijão, meu amor. Até daqui a pouco, viu? Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite.